Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum, dia 15 de julho. Hoje a família franciscana celebra São Boaventura. Ele foi o 7º ministro-geral da Ordem Franciscana. Foi bispo e cardeal, doutor da Igreja, filósofo e teólogo. E ele viveu de 1218 a 1274. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. Jesus começou a censurar as cidades onde ele tinha realizado grande parte dos seus milagres, e elas não se tinham convertido. Por isso ele dizia: ai de vós, Corazim, ai de vós, Betsaida. Porque se tivessem sido realizados os milagres que fora realizado em ti, na cidade de Tiro e de Sidônia, com certeza eles teriam feito penitência, se vestido de cilício e se coberto também de cinzas, e tinham se convertido. Pois eu vos digo que no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratados com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, pensas que será elevada aos céus? Eu te digo que não, que serás lançada no inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido realizados os milagres que foram realizados em ti, na certa Sodoma estaria existindo até hoje. Por isso eu vos digo, no dia do julgamento, Sodoma será tratada com menos rigor do que vós. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, mais um dia nos é oferecido como um grande dom de Deus, porque cada dia que nasce é uma nova oportunidade que o Senhor concede a mim e a você de convertermos a nossa vida. E uma coisa que a gente vai descobrindo pouco a pouco é que a conversão não é como mudar a cor do cabelo, nem mudar uma vestidura, mas a conversão é uma mudança de mentalidade e também uma mudança de coração. É uma conformação da vida com a palavra de Deus. É uma conformação da vida com os sentimentos e os pensamentos de Jesus de Nazaré. Por isso a conversão é muito mais do que mudança de igreja. É muito mais do que mudança de pastoral. É uma mudança de um modo de ver, de pensar e de existir. Por isso é um processo difícil, penoso, da vida inteira, onde nós vamos travando as nossas batalhas interiores, carregando as nossas fraquezas humanas, porque cada homem e cada mulher tem o seu tendão de Aquiles, cada homem e cada mulher tem a sua fraqueza humana, e às vezes subjugar essas fraquezas para conformá-las com a vontade do Senhor será uma grande tentação para mim e para você. Por isso, na primeira leitura de hoje, o livro do Êxodo já começa a nos apresentar o relato da vocação de Moisés, do nascimento de Moisés, da existência de Moisés. É o Senhor que vai usando os fatos da vida, os acontecimentos da vida, para realizar o seu plano de amor. Porque o plano de amor que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida e de toda a humanidade é um plano que também depende de mim e depende de você. 90% é o Senhor, 10% é a nossa participação humana. Por isso, Moisés hoje é devolvido a ele uma sensibilidade toda própria, toda especial, para perceber o sofrimento do seu povo. Mesmo sendo criado numa corte, mesmo tendo sido adotado como filho de uma rainha do Egito, ele consegue perceber, ele consegue ter uma visão sensível ao sofrimento do seu povo. Coisa que nós estamos precisando hoje, porque cada pessoa pode ficar aprisionada na insensibilidade do sofrimento humano. No Evangelho, nós vamos com Jesus ouvir os seus ais. E os ais que Jesus diz hoje podem ser aplicados a mim e também a você, quando nós também nos tornamos insensíveis aos apelos amorosos do Senhor. E a igreja, como o novo Israel, ela também pode ficar insensível às interpelações do Senhor, de modo que o Senhor passa e fala e a igreja não escuta e não ouve.
De modo que o Senhor passa em minha vida, passa em sua vida, mas os nossos corações estão tão distantes e tão fechados, e os nossos interesses tão desfigurados, que nós também passamos a não compreendermos as grandes interpelações que o Senhor faz na minha história e na sua história. Por isso, Jesus não começa com ameaças. Jesus começa agora a dizer os ais, né? Ai, que pena que você não escuta, que pena que você não entende, que pena que você não compreende. Aquele mesmo Jesus que um dia havia dito também as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que sofrem, os que choram. Agora ele vai dizer, ai de vós insensíveis, ai de vós que não conseguem mais perceber as interpelações de Deus. Ai de vós que não conseguem mais perceber os sinais do reino de Deus e os sinais de Deus na história. Ai de vós. E ele começa a dizer esses ais para as cidades, diz aí o nosso texto, onde ele realizara grande parte dos seus milagres. Porque ali, essas cidades tentaram fazer dele um showman. Ali, essas cidades se convertiam muitas vezes em comedores de milagres, consumidores de milagres, onde eles queriam fazer um showman, um homem-man. Mas Jesus não embarcou nessa história, Jesus não quis isso para ele, porque ele percebia que elas queriam um show, elas queriam um espetáculo, elas queriam um evento midiático, mas ela não queria se converter. E é interessante que nós, hoje no mundo midiático, principalmente no mundo virtual, nós também queremos ser consumidores de pregadores, consumidores de canções, mas a conversão do coração não. Porque a conversão do coração depende do Senhor, depende de Deus. Então Jesus vai dizer, ai de vós Corazim, ai de vós Betsaida. Porque se em Tiro e Sidônia, cidades que para os judeus eram assim perdidas, pecadoras, se os milagres que ocorreram em vós tivessem sido realizados ali, na certa essas cidades teriam se convertido. Teriam se vestido de cinzas, teriam se vestido de silício, revestido de silício. Mas vós não. Os milagres foram realizados, vocês viram e não se convertem. Vocês percebem a graça de Deus, mas não se convertem. E você, Cafarnaum? Você se gaba de ser a perfeita, a justa? Eu te digo que você não vai ser levado aos céus, não. Você vai ser atirada no inferno. Porque se em Sodoma fosse realizado os milagres que foram realizados em ti, e realmente em Cafarnaum Jesus realizou grande parte dos seus milagres, e as pessoas não acreditavam nele, e Jesus não pôde realizar ali, diz o nosso texto, muitos milagres, porque as pessoas não criam, ele não encontrou fé. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está um grande problema da fé ou da religião. É porque nós podemos estar revestidos com roupas bonitas, celebrando roupas bonitas, cantando os hinos bonitos, seguindo as tradições, mas tudo como folhas, como aquela folha de figueira, onde o Senhor não encontra fé. Porque fé não é um sentimento. Fé é uma opção de vida. É um modo de convicção profunda do coração que foi iluminado pela graça de Deus, que foi acolhido na fé do coração, e a pessoa então agora começa a sua batalha espiritual. Por isso eu gosto sempre de dizer, a igreja não é uma assembleia de homens e mulheres perfeitos, de homens e mulheres santos. A igreja é uma assembleia de homens e mulheres que ouviram a voz do Senhor, que se deixaram guiar pelo Espírito de Jesus e que ainda hoje batalha. Mas batalham mesmo, firme, fazendo às vezes o mal que não quer e não conseguindo fazer o bem que querem, mas assim mesmo nós vamos confiando na graça do Senhor. Eu creio que a grande mensagem do Evangelho de hoje é esta: tomemos cuidado. Tomemos cuidado para que estas também ameaças de Jesus não venham ser aplicadas à nossa vida. Ai de vós, ai de vós. Ai de vós, porque não escutastes a graça de Deus. Ai de vós, porque não acolhestes essa intervenção divina em sua vida, essa interpelação de Deus na história. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Boaventura, rogai por nós.